noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Corecon São Paulo e ao nosso Encontro da Mulher. Esse evento é uma iniciativa da Comissão da Mulher Economista aqui do Conselho. Nós temos aqui mulheres muito especiais de diferentes áreas de atuação e elas vão falar sobre os desafios e as conquistas das suas carreiras. São elas: Marilane Teixeira. Marilane é economista, doutora em desenvolvimento econômico social, professora, pesquisadora na área de trabalho e gênero, e ela é membro da Rede Brasileira de Economia Feminista e consultora no Ministério das Mulheres. Renata Sena. Renata também é mestre em economia, ela é especialista em infraestrutura, atua em microeconomia, logística e transportes, finanças e economia comportamental. A Renata é professora e é pós-graduada em psicologia financeira. Edilene Oliveira. Edilene é publicitária, empreendedora. Ela é fundadora de um empório manjericão. Quem quiser se alimentar aí de forma mais saudável, procure ela no final do evento. É uma loja de produtos naturais, ela é empreendedora, influenciadora, tem podcasts. E ela é membro do Conselho da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Noroeste. Temos a Ceres Ronquim. Ela é metalúrgica, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté. É secretária da Mulher na Federação Metalúrgica da CUT, promotora legal popular e membro do Conselho de Mulheres e Igualdade Racial. Bom, muito obrigada, viu? Primeiro agradecer a presença de vocês aqui, muito obrigada de verdade. Nós temos aqui também, vai dar uma saudação para a gente, o presidente do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes, e a Cristiane Menezes Davi, que é coordenadora da Comissão da Mulher. Eu preciso apresentar para vocês, né? Vou pedir aqui que as nossas integrantes da Comissão da Mulher, vou chamando aqui os nomes, por favor, se levantem, né? Para que todo mundo conheça, vou chamar a Cris, que eu já comentei, a Norma, por favor, Norma, Simone, isso, a Simone, a Shirley está aqui com a gente, a Renata, cadê a Renata? Acho que ela acabou de sair, né? A Renata, além de ser integrante da Comissão da Mulher, ela é delegada do Corecon São Paulo em São José dos Campos. Nós temos economistas que nos representam em todas as cidades do interior. A Fernanda, que não pôde estar aqui com a gente, a Alessandra também, a Vânia está aqui. E temos também a Silvia Barbeta, que também não está aqui com a gente, mas, enfim, apoia a Comissão da Mulher. Eu não poderia deixar também de agradecer o coordenador da Unip, né, que trouxe vocês aqui, o Marcos Paulo. É Unip Chácara Santo Antônio. Obrigada, viu, por vocês terem vindo. A gente tem certificado de participação, né, horas complementares, então sejam bem-vindos ao Corecon. Não esqueçam aquilo que a gente falou sobre o registro de estudantes, tá bom? É online, é de graça, façam a carteirinha aí vocês já começam a ser inseridos nesse universo. Então, vamos lá. Bom, gente, a nossa programação é a seguinte. É começar, o presidente dá uma saudação, a Cris também. A ideia é começar agora, 18h40, porque quem está com o carro no estacionamento, né, fecha às 9h, então a gente encerra, impreterivelmente, às 8h30, tá bom? São 20 minutinhos para cada palestrante. Às 8h a gente abre para perguntas, para a gente conseguir fazer essa parte que é mais legal, que é de interagir e abrir para quem tiver dúvidas, tá bom? Por favor, presidente. Obrigado, Denise. Boa noite, né? A todas e todos. Quem já me viu aqui na frente sabe que eu não perco nenhuma piada. Então, a primeira, bem antiga, eu vou dizer que hoje eu não sou Ave Maria, mas sou bendito entre as mulheres, né? É a primeira coisa. Mas falando sério, na minha gestão como presidente do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo, em 2015, primeiro ano, a partir de sugestões de alguns diretores e mais o consenso da diretoria, nós começamos a criar a Comissão da Mulher dentro do sindicato e que era responsável por várias atividades. Quando eu vim para o Corecon, já como vice-presidente do Corecon, em 2020, a gente trouxe essa experiência para cá. E estamos levando adiante. E este ano nós temos eu diria aqui, um grande avanço com a Comissão da Mulher, que é constituída por 6 conselheiras. Este número nós nunca tivemos, 6 conselheiras dentro do plenário. Nós, por uma delegada regional,
e por duas economistas de grande destaque na profissão, que são a Vânia e a Silvia, e que estão a toda, além do grupo de WhatsApp, que algumas daqui eu sei que já participam, que está muito ativo e está fazendo network, está dizendo as dificuldades e tentando resolver por si próprio, o grupo, os problemas que, evidentemente, as mulheres enfrentam. E o objetivo da comissão e do trabalho do Corecon é exatamente esse: valorizar o trabalho da mulher economista em todas as suas condições também, né, porque há peculiaridades na mulher trabalhadora, e fazer com que avance o mercado de trabalho. Então, eu acho que nós vamos conseguir, sim, com este evento e com os demais deste mês e com os demais deste ano. Então, quero parabenizar a Comissão da Mulher Economista pela realização. Quero agradecer a cada uma das palestrantes que veio aqui compartilhar do seu conhecimento, da sua experiência, para que isso se dê da melhor forma, aproveitamento dos que estão aqui e dos que estão nos assistindo pelo YouTube. Muito obrigado. Boa noite a todas, a todos aqui presentes. É uma grande satisfação, uma alegria, na realidade, recebê-los. Agradecemos a cada um de vocês por estarem aqui, por prestigiarem esse evento. Hoje, alguns de vocês, ou talvez a maioria, estejam conhecendo a casa, a nossa casa dos economistas, pela primeira vez, e isso nos dá uma grande felicidade também, né? Afinal de contas, é a casa dos economistas, é a casa da sociedade. Então, muito obrigada, antes de mais nada. Queremos agradecer também às palestrantes, que muito nos honram na data de hoje, que vão trazer, com certeza, muito conhecimento, compartilhar um pouco da sua experiência, da trajetória, e, com certeza, vão contribuir para essa motivação e para essa luta que todas mulheres, agora falando em nós mulheres, enfrentamos e temos caminhado no sentido de desbravar cada vez mais esse caminho de desbravar e alcançar o nosso lugar no mundo, né? No mercado, no mundo. Afinal de contas, o lugar das mulheres é onde elas quiserem estar, como todo ser humano, antes de mais nada. E hoje é um dia muito especial, ele precede o Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, dia 8 de março, desculpa, dia 8 de março, e é uma luta, vamos dizer que a luta das mulheres, pelos seus direitos, é uma luta antiga que data do século passado, mas que foi oficializada em 1975 pela ONU. E hoje é celebrada no mundo, e na Rússia, particularmente, é um feriado, devido à importância que a data teve, no sentido de que essas mulheres operárias saíram às ruas no dia 8 para protestarem e lutarem e reivindicarem os seus direitos. Que a luta, que ainda persiste, ela existe, que ela continue e que nós alcancemos o nosso lugar, o nosso espaço e consigamos os nossos direitos e a igualdade em todos os sentidos. Então, muito obrigada a todos, um bom evento para vocês. Quero começar, claro, agradecendo o Conselho pelo convite, a pessoa da Simone, que foi quem me indicou. Foi uma alegria muito grande, inclusive, porque estou muito tempo afastada do Conselho, né? E fico feliz que o Conselho tenha essa perspectiva, né, de retomar esses temas de discussão das mulheres, não apenas como uma profissional e com a perspectiva de vê-la somente uma vez por ano, né, mas que seja parte das nossas tarefas e das nossas prioridades. Bom, eu tinha preparado uma apresentação que a gente nunca sabe ao certo exatamente qual o público que nós vamos dar. Eu vou usar algumas coisas que eu trouxe porque
eu trouxe mais um debate sobre a problemática do trabalho das mulheres, né? Mais do que falar da minha perspectiva pessoal e profissional, eu também enfrentei muitos desafios, como todas nós aqui, e aquelas que ainda vão entrar na profissão, que está associada a uma realidade que perpassa a maior parte das mulheres que vão ocupar espaços públicos, vão para o trabalho, né? Então, e a economia, ela não pode ignorar, ela não pode desprezar essa realidade, essa dinâmica, né? O trabalho, o papel econômico das mulheres tem um aspecto central e ele organiza, inclusive, a vida em sociedade. E nós, tradicionalmente, vimos o espaço econômico como espaço unicamente daquele que gera valor, que estabelece relações de troca, ignora o espaço que historicamente foi invisibilizado, que é o espaço da reprodução, que é o espaço do trabalho doméstico e o espaço de cuidados. Tem até uma área que é a economia doméstica, né? Depois eu vou apresentar aqui um dado sobre a presença de economistas, né, no mercado de trabalho, e sempre me chama muito a atenção esse dado da economia doméstica. Não, e o dado, eu vou adiantar, depois eu mostro, né? O que mais surpreende foi que eu olhei, bom, a maioria são mulheres, né, que ocupam economia doméstica. Só que são os homens que ganham salários maiores, né? Então, nem na economia doméstica as mulheres têm uma situação mais favorável do ponto de vista da sua inserção no mercado de trabalho. Então, é um pouco disso que eu quero conversar com vocês, porque eu fiz a minha tese de doutorado em economia feminista. Tá? Fica parecendo meio estranho, mas o que isso é exatamente? É uma disciplina? É uma nova escola, né, de pensamento econômico? É um pouco de tudo, mas é também uma perspectiva de olhar a sociedade, um olhar a partir de espaços que normalmente são negligenciados nas análises econômicas, né, que são justamente os espaços de reprodução e de sustentabilidade da vida, né? Então, de forma muito simplificada, essa é a ideia-chave da economia feminista. E a partir da discussão da economia feminista, evidentemente, a gente entra para uma área do trabalho que normalmente é muito negligenciada nas disciplinas de economia. É como se fosse o primo pobre, é como no direito, né? Quem fez direito sabe. Direito do trabalho é o primo pobre da área do direito. Economia do trabalho é o primo pobre da economia. Mas tem algumas pessoas que são persistentes e que decidem que vão estudar, sim, economia do trabalho e vamos fortalecer essa discussão, essa perspectiva de o que é o mercado de trabalho, como ele está estruturado e como ele reproduz desigualdades sociais, mas desigualdades de gênero e de raça, né? E, aproveitando esse momento, né, estava até contando para a Simone, que antes de me dirigir para cá, estava justamente conversando com uma das minhas coordenadoras lá do Ministério das Mulheres, do que está sendo o desafio de implementar a lei da igualdade salarial e o relatório de transparência salarial. Vocês não fazem ideia. E aí, você olha, por exemplo, nessas últimas semanas, claro, muito motivado pela proximidade do 8 de março, porque o 8 de março, assim, parece que se discute esse assunto de mulher só na semana do 8 de março, né? A gente tem que discutir tudo. E nós não estamos comemorando nada, nós estamos celebrando uma data que é uma data de luta
e é um momento para a gente retomar e reforçar as nossas lutas, as nossas reivindicações. E na última semana, se vocês perceberam, todos os dias tem um tema voltado para a questão das mulheres. E a Lei da Igualdade Salarial, obviamente, ocupou um espaço muito grande sobre isso, porque está sendo um dos temas mais polêmicos, né? Semana passada, o Valor Econômico dedicou uma boa parte de uma publicação sobre o tema, obviamente questionando a lei. A Folha de São Paulo, acho que foi na segunda-feira, editorial da Folha de São Paulo, batendo na Lei da Igualdade Salarial. Tipo assim, que história é essa? Isso é uma decisão das empresas. O que o Estado quer se meter, regular a questão dos salários? Vá construir creche, política pública para liberar as mulheres. Não fica querendo dizer o que as empresas têm que pagar para as mulheres. Mas esse é um sentimento geral, né, de que o espaço, assim como o espaço da casa é o espaço do indivíduo, é o espaço da família, e, portanto, se tem violência, briga de marido e mulher não se mete colher, e a gente já tratou de desmistificar isso, tem que ter mesmo. Espaço da empresa é o espaço do sigilo, é o espaço que vamos dizer, os critérios de avaliação de desempenho, eles são, vamos dizer, propriedade da empresa, e que, portanto, ninguém pode dar palpite sobre isso. Por que ela está usando tais critérios e não outros? Por que as mulheres continuam ganhando? Mesmo depois de 200 anos, se discute a questão da igualdade salarial, gente, há 200 anos, na metade do século XIX, a gente as trabalhadoras já reivindicavam o direito a salários iguais. E os argumentos lá atrás eram os argumentos de que, bom, por que as mulheres querem ganhar salários iguais dos homens se elas não são responsáveis pelo sustento da família? Essa é a desculpa, porque elas são solteiras. Porque se elas casarem, elas saem do mercado de trabalho, então por que elas vão ganhar se é um salário de subsistência? O salário é um salário de subsistência. Então, a subsistência é uma família constituída por esposa e filhos. Portanto, se as mulheres estão, ao casarem, saem do mercado de trabalho, portanto, se são solteiras, pode ganhar um salário menor. Quer dizer, olha, são conceitos que são absolutamente inapropriados para a realidade em que a gente vive hoje. Você olha a experiência brasileira, praticamente 50% dos brasileiros são chefiados por mulheres, e por mulheres negras, mulheres solo, né? E isso é uma realidade concreta. Você tem pelo menos 10 milhões de domicílios em que 90% são chefiados por mulheres, e a renda do domicílio é de um salário mínimo, né? Então, essa é a realidade. E, por outro lado, nós convivemos com uma realidade de que nós temos um número enorme de mulheres fora da força de trabalho. Então, nós temos 3 grandes desafios: ampliar a presença das mulheres na força de trabalho, melhorar a forma de inserção na força de trabalho, ou seja, entrar em empregos com direitos protegidos, sem a marca da segregação, ou seja, mulheres vão para a saúde, educação, cuidados, homens se dirigem para as profissões da ciência, da computação, da matemática, das exatas. E o terceiro grande desafio é permanecer no ambiente de trabalho sem discriminação, sem viés que implique que os critérios de valoração e de avaliação sejam basicamente masculinos. Então, eu vou falar rapidamente dos 3, porque 20 minutos passa voando, né? Então, vou passar 5 minutos voando os 3. O primeiro, que é um dos grandes desafios para vocês que vão ser futuros economistas, pensar junto, essa ideia de que nós vivemos uma sociedade de pleno emprego, quando você tem, por exemplo, hoje, 43 milhões de mulheres fora da força de trabalho no Brasil e 22 milhões de homens. Por que as mulheres são o dobro
fora da força de trabalho em comparação com os homens, quando as mulheres têm nível de escolaridade mais alta. 30% das mulheres ocupadas no Brasil hoje têm ensino superior, gente, enquanto entre os homens é em torno de 18%. Então, mas por que é tão incômodo discutir isso? Porque a gente vive com a retórica do pleno emprego. Já pensou se você constrói e você cria condições e oportunidades para 20 milhões de mulheres entrarem no mercado de trabalho, tem 8 milhões de desempregadas hoje, com mais 20 milhões, dá 28 milhões de desempregados. E como é que você faz para criar empregos e ocupações para esse conjunto de pessoas que não tenha que discutir o modelo de organização da vida em sociedade e a estrutura produtiva e a própria jornada de trabalho, né? De reduzir jornada de trabalho. Mas ninguém toca nisso. E tem um economista, homem, que enfrenta essa discussão. Todo mundo faz de conta que as mulheres estão fora da força de trabalho porque elas nasceram para ser mães, nasceram para ser procriadoras, né? Nasceram para ser esposas e, portanto, elas escolheram não ir para o mercado de trabalho. Eu normalmente pergunto para os homens e mulheres, vocês educaram seus filhos e as mulheres para ser donas de casa? Ninguém admite isso. Porque diz, não, eu eduquei porque eu quero que façam universidade, tenha sua profissão, tenha sua ocupação, tenha autonomia econômica. Então é isso, né? Então nós temos um problema. O segundo é que as mulheres entram no mercado de trabalho de forma muito desigual. Por quê? Porque elas têm a responsabilidade do trabalho reprodutivo. Então, elas têm que estar em casa, cuidando. 30% das mulheres que gostariam de trabalhar e não estão trabalhando, elas alegam que é por responsabilidade com o fazer doméstico de cuidado. Entre os homens, é 3%. A diferença é enorme, é só um zero. Se ele vai para a esquerda, você vai para a direita, né? É isso, é brutal a diferença. Então, elas vão para empregos com muita vulnerabilidade, vão para empregos informais, desprotegidos, e vão para trabalho que tu possa conciliar. Trabalhar como cabeleireira, trabalhar como empregada doméstica, pode ir correndo de casa para o trabalho, de trabalho para casa. E o terceiro grande desafio, quando entra a permanência. A permanência, porque as empresas ainda adotam práticas discriminatórias em relação às mulheres, porque está escrito na testa, toda mulher vai ser mãe, e, portanto, vai ter um momento que ela vai abandonar a vida laboral para se dedicar à família. Então, as empresas não vão investir naquela qualidade da profissão e da ocupação. Então, e isso você resolve, quer dizer, não resolve, você enfrenta com política pública, mas também mudando o comportamento e a cultura organizacional das empresas, né? Ampliando o compartilhamento, as responsabilidades familiares, aprovando legislações favoráveis que garantam maior equilíbrio e maior igualdade. Já está terminando a minha fala, eu só queria mostrar para vocês, depois eu vou deixar esse material para vocês, não tem problema, tá? Eu só queria mostrar o dado sobre as economistas, né, que me chamou a atenção. Está aqui um pouco, a coluna em laranja são as mulheres e a azul são os homens, né? Você pode perceber, no sistema financeiro, as mulheres são maioria, as mulheres também são maioria no setor público, porque as mulheres entram por causa do acesso, né? E ali no economista, no doméstico, né? Aí, quando eu olho para os salários, em todas estas, vamos dizer, segmentos, né, trabalho, de ocupação, as mulheres ganham menos que os homens. Todas. Então, eu chamava a atenção economista doméstico, né? A média salarial das mulheres é 8 mil, dos homens é 14 mil. No sistema financeiro, em que a maioria são mulheres, a média salarial das mulheres é 5 mil, dos homens é 7 mil, e aí vai. As mulheres entram com salários desiguais, já no acesso, as mulheres entram ganhando menos, e depois, ao longo da carreira laboral, às vezes essa diferença vai se acentuando. E eu queria encerrar fazendo uma propaganda da Lei da Igualdade Salarial, né? Porque, assim, a gente tem visto muita crítica, muito comentário negativo, dizendo que já tem legislação, já está na Constituição, já está na CLT, já estão nas normas coletivas. Então, a lei, o que ela traz de novo? Ela traz de novo a obrigatoriedade das empresas apresentarem um relatório de transparência salarial para as empresas que tenham mais empregados. Tá? É isso. Apresentar um relatório de transparência salarial se
Se identificar discrepância salarial, vai ter que apresentar um relatório de mitigação. Por que está causando tanto incômodo, tanto desconforto, se as empresas têm critérios que são absolutamente cristalinos, que são claros, que todo mundo sabe exatamente do que se trata? Por que está causando tanto problema? Porque não são, porque eles têm um viés de gênero. Ele parte do pressuposto de que avalia-se quem tem produtividade, quem é mais criativo, quem tem disponibilidade, que é o melhor avaliado, né? E, portanto, tem mais chance de progressão na carreira. E, infelizmente, essa não é a realidade das mulheres. Bom. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer muito ao Corecon pelo convite, na pessoa da Norma, que me convidou para participar. E o foco, né, a direção dessa participação é a chamada Mulheres na Indústria, né? Então, a ideia era que cada uma fizesse uma abordagem e como eu tenho uma atuação profissional ligada à Federação das Indústrias, então eu vim apresentar até uma própria pesquisa que foi elaborada pela Fiesp no ano passado, em 2023, em relação ao ano de 2022. A pesquisa referente ao ano de 2023 vai ser lançada amanhã, então por isso que esses dados são da pesquisa anterior. Mas corroborando, né, com a Marilane, já tem algumas informações que a gente precisa trazer a respeito da participação das mulheres da indústria. Então, na verdade, o dado de 2022 representa que as mulheres não são nem 1/4, né, da participação da força de trabalho na indústria, né? Então, a gente tem 24% das mulheres, né, dos trabalhadores formais, né, como mulheres. E esse número já teve um pico em 2017, que foi de 24,6%, né? Mas o lado bom é que cresceu em relação a 2011, mas esse pico de 2017 depois caiu ligeiramente 18 e 19, e aí a pandemia gerou um impacto substancial na empregabilidade e no trabalho de mulheres de todos os segmentos, todos, né? Principalmente as mães. As mães foram muito punidas, né? Principalmente mães com filhos pequenos, crianças pequenas, pelo processo da pandemia, né? Então, aí teve uma redução pequena, mas subimos em relação a 2011, né? Os setores com maior participação, né, das mulheres na indústria é o setor de vestuário e acessórios. Então, de fato, quando a gente busca informações a respeito do setor têxtil, principalmente, a maioria das trabalhadoras são mulheres, né? E fabricação de produtos de fumo. Então, mulheres são maioria na fabricação de produtos associados ao fumo. E com menor participação, né, em obras de infraestrutura, extração de minerais não metálicos e serviços especializados para a construção. Adivinhem onde são os salários maiores da indústria? Por acaso, nesses setores de extração, construção e tudo mais. Enfim. Quais são as ocupações das mulheres na indústria? Então, quais são as principais ocupações? Então, alimentadora de linha de produção, em geral. Então, em linhas de produção, temos bastante mulheres. Assistentes administrativas, auxiliares de escritório e faxineiras. Mais uma vez, a gente faz a correspondência com o nível de salários e a gente já consegue perceber também a discrepância. Então, tem uma informação bastante interessante que a própria Maria Helena colocou, o fato das mulheres terem uma escolaridade maior, mas o acesso, muitas vezes, vai se dar por atividades onde, em alguns casos, e não tem esse dado efetivamente, mas em alguns casos você tem uma qualificação superior à função que está sendo exercida, né? Tanto é que, em termos de escolaridade das mulheres na indústria, a gente tem a maioria com ensino médio completo, né? E 21% com ensino superior, né? E aí o ensino superior é tanto em estudo, ou incompleto, ou completo, né? Engloba todos. E aí a diferença salarial na indústria. Então, nesse dado, né, da RAIS para 2022, a gente tem aí uma diferença de 14,7% em termos gerais, obviamente, né? Aqui considerando todas as extrações da indústria, né? Todos os extratos, aliás, da indústria.
Então, a gente tem aí uma média de 14% menos. A pesquisa, quando se iniciou, essa diferença era de 30%, mais de 30%. Então, lá em 2006, a identificação é que a diferença salarial era de 30,5%. E aí, dada a redução média de 1 ponto percentual ao ano, aproximadamente, a expectativa é que a igualdade plena ocorresse em 2035. Inclusive, esse é o resultado da pesquisa, né? E aí, com a lei, né, de igualdade, de paridade salarial, né, aí espera-se que isso aconteça em menos tempo. Só fazendo um parênteses para falar da lei, do que a Marilana também colocou, eu estava num evento antes desse, e tinha um painel que era só de CEOs falando, e um deles estava dizendo, mas é um grande problema divulgar por conta da LGPD. Então, além de todos os argumentos tradicionais, já tem as convenções, já tem CLT, mas tem a LGPD, não dá para sair divulgando. Enfim, mas esperamos que essa paridade ocorra antes de 2035, até por conta da lei. O salário médio, bom, setor com maior remuneração, como eu tinha dado o spoiler ali atrás, é a indústria extrativa, né, onde os salários são de aproximadamente R$7.000, e aí os homens participam com 88% nesse setor, né. E a indústria de transformação, as mulheres recebem 22% menos, ou seja, na média a gente tem uma diferença salarial de 14%, mas para cada setor da indústria tem uma variação. Na indústria de transformação, as mulheres recebem menos, né, 22% menos, onde as mulheres recebem, em média, R$3.200 e R$4.200 os homens. O que a gente pode observar de interessante nesses dados? Esses dados estão falando de dados gerais e dados no acesso e nas profissões mais blue collars, como a gente chama na linguagem econômica. Quando a gente vai para os níveis de gestão, essa pesquisa, ela ainda não aborda. A pesquisa que vai ser divulgada amanhã já coloca dados de gestão. E aí o que a gente tem é uma diferença de cerca de 30% de participação de mulheres em cargos gerais de gestão na indústria. Tá? Isso foi um crescimento, né, em relação a 2008. Então, o dado de 2008 era algo em torno de 23%. Né, agora, o dado mais recente está em torno de 31%. Houve um crescimento, então, em todos esses números que nós estamos observando, teve um crescimento, mas ainda é muito baixo. Ainda não é uma participação equivalente ou uma participação mais efetiva. Na questão da gestão, um dos argumentos que é colocado é, bom, quando você tem a criação da regulação das cotas e etc., você acaba preenchendo determinados cargos, né, determinadas funções com as mulheres, mas aquela mulher não está tão bem preparada para o cargo. Então, é onde muitas vezes ela sofre de discriminação, ela sofre assédio moral, principalmente, né, dos próprios colegas e etc., porque muitas vezes ela é colocada em determinadas funções, mais pela obrigatoriedade do que o que eles argumentam pela capacidade. Sabendo disso, então, o que se deve buscar é uma capacitação e um desenvolvimento maior das mulheres para ascender a esses cargos, para conseguir assumir essas posições de uma maneira mais efetiva, obviamente, e de uma maneira que não apenas elas assumam, como também abram espaço para que outras mulheres assumam depois, porque esse é um outro dado muito importante que a gente precisa ter em atenção como profissionais. A gente não só entre aspas, esse só, porque não é pouca coisa. A gente briga para estar no mercado, a gente se especializa e luta para se manter no mercado e tudo mais, e mostrar as nossas qualificações, mas também para abrir portas e para oferecer caminhos para as novas profissionais, para as novas gerações. Isso é fundamental. Né? E isso vai fazer com que a gente consiga trilhar caminhos para ampliar esse processo. Porque muitas vezes, quando a gente observa de fato, e aí a Marilana mais uma vez pode dizer porque estuda economia do trabalho com mais profundidade do que eu, o mercado de trabalho, até pela sua estrutura, ele é um mercado de trabalho feito
para quem não tem o cuidado cultural, tradicional com a casa e com a família. Ou seja, não tem um horário flexível, não tem eventuais facilitações para que, quando você precise levar um filho no médico ou não, você conseguir fazer isso sem que isso te prejudique no trabalho. Uma vez que o mercado de trabalho não foi feito para isso, se não houver a regulação, ele vai prosseguir reproduzindo esse conceito. Muitas das empresas, até por conta da diversidade, têm feito os currículos cegos, têm trabalhado com currículos cegos, onde nesses currículos você não tem a informação de nome, de CEP e muitas vezes de universidade, justamente para você pegar as características, as experiências que você busca naquela função, sem saber qual é o gênero, sem saber qual é a classe social, porque o CEP não está ali, sem saber qual é a raça da pessoa e sem saber a universidade, porque a universidade também pode dar um direcionamento nesse sentido. Então, as empresas que têm trabalhado, que têm feito isso, têm apresentado uma maior diversidade na sua contratação. O exemplo mais famoso disso é a B3. A B3 tem feito isso nos últimos anos. E um outro ponto interessante, quando a gente coloca isso, essa participação maior de diversidade das pessoas nas empresas, isso gera mais retorno para essas empresas. Então, saiu o estudo da London School of Economics recentemente, falando dois aspectos disso. Tanto o aspecto da punição das mulheres com a pandemia, né, das mães principalmente por conta da pandemia, mas também o retorno que as empresas têm quando tem mais mulheres e mais negras e negros e todo o aspecto englobado na diversidade nos cargos de gestão e conselho, porque isso faz com que as tomadas de decisão, a comunicação seja mais direta, seja mais efetiva, e isso melhora, né, os processos das empresas, os resultados das empresas. Então, é fundamental que a gente, nos cargos, né, a gente também trabalhe para abrir portas, para abrir caminhos. Né? A Fiesp, a partir dessa perspectiva, em 2021, apenas, mas antes tarde, né, do que mais tarde, né? Então, em 2021, ela criou dentro da sua estrutura o Conselho Superior Feminino. E a ideia do Conselho Superior Feminino é justamente identificar e estudar essa pesquisa que eu apresentei para vocês. Foi uma pesquisa já de resultado desse conselho, a de amanhã também tem relação com esse conselho, com o intuito de buscar a redução de barreiras para aumentar a participação das mulheres na indústria. O foco principal do CONFEM em 2023 e agora é aumentar a participação das mulheres, principalmente na gestão. Por que principalmente na gestão? Em paralelo, né, a Fiesp ela é uma instituição que tem outras instituições em conjunto, como o CIESP, que são os conselhos, é o Centro das Indústrias, né, que aí tem as suas regionais, e tem o SESI e o SENAI. O SENAI tem diversos cursos que são voltados especificamente ou que têm critérios de seleção diferenciados para as mulheres, em alguns postos e em algumas regiões. Isso faz com que atraiam mulheres para estudar e fazer esses cursos. Inclusive, teve curso eu não vou me lembrar agora especificamente qual que era, mas era alguma coisa bastante técnica da indústria, fugiu agora a linha. E as mulheres não só fizeram os cursos, como foram... E aí os cursos eram misturados, né, homens e mulheres, mas conseguiram atrair um número maior de mulheres para esses cursos. A melhor aluna foi uma mulher e foi contratado, e tinha uma empresa especificamente que contratou um determinado número de mulheres inicialmente para fazer esse trabalho em conjunto com os homens. À medida que o tempo foi passando, eles foram substituindo por mulheres, porque as mulheres são mais cuidadosas, elas prestam mais atenção, elas são mais rápidas, mais eficientes em muitas áreas. Então, apresentar esse tipo de informação é fundamental, porque muitas vezes as mulheres elas se defrontam com algo chamado síndrome do impostor, que é você tem a capacidade, mas você não se sente
Você não acha que talvez você seja capaz? A gente vê muito isso quando fala de currículos, né? Tem uma vaga específica para uma determinada função e um homem e uma mulher, eles atendem a 60% dos critérios daquela vaga. A mulher fala, poxa, eu só atendo 60%, eu não vou aplicar. O homem fala, eu atendo 60%, beleza, vai e aplica. Então, isso, quando a gente vê esses exemplos, quando a gente vê essas participações, isso vai trazendo uma autoconfiança que vai fazendo com que, não, eu posso até não saber, mas eu aprendo, eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de me desenvolver. Né? E isso não apenas o estudo formal, isso também é da própria confiança em si de que vai conseguir fazer isso. Isso é fundamental para nós. E muitas vezes a gente vê pessoas, homens que são muito menos formalmente capazes, mas que têm essa postura e que conseguem justamente por essa confiança. Então, isso faz muita diferença para nós. Então, a ideia agora do Confem é trazer para áreas de gestão. E aí eles fizeram um programa de mentoria, né, chamado Mulheres na Indústria, Elas na Indústria, aliás, onde a ideia é justamente fazer capacitação e mentoria. Então, são mulheres, as mentoras, são mulheres que estão nas empresas, são gestoras de empresas ou são conselheiras de empresas, diretoras, presidentes, vice-presidentes, proprietárias, né, empreendedoras, e elas se cadastram nesse programa e vão mentorar outras mulheres que tenham interesse nesse processo, independente de serem ou não trabalhadoras da indústria. Então, podem ser trabalhadoras da indústria, mas também podem ser empreendedoras e tudo mais. E a ideia é justamente você ter essa sugestão e esse trabalho de fortalecimento mesmo. Olha, você tem potencial para esse caminho, para essa área, seria interessante você se qualificar fazendo cursos assim e assim, para já te direcionar para essas áreas, seria interessante você observar mais determinados pontos, eventualmente buscar uma psicoterapia, por exemplo. Esse tipo de mentoria é uma mentoria geral mesmo, para que as mulheres consigam ser capazes, né, se sintam capazes de assumir essas posições. E tem os núcleos nas cidades do interior também. Então, o programa ele já vai para o quarto ano e as inscrições abrem amanhã. Então, para quem se interessar, entrar lá no site, já vai ter a inscrição amanhã. E aí, amanhã, né, vai ter o seminário, justamente para ter a apresentação desse estudo atualizado, né, para 2023, com os dados além das trabalhadoras, mas também das trabalhadoras dos níveis mais tradicionais que normalmente é observado, e agora também da gestão, né, então a apresentação disso e discussões e reflexões sobre a questão das lideranças, porque muitas vezes o que a gente identifica, até um case que eu participei de uma análise, que era de uma empresa de comunicação bastante famosa, maior do Brasil. Acho que vocês já identificaram, passa novelas, telejornais, etc. E aí estava falando a respeito das estratégias da empresa. Era uma análise da governança da empresa, não era nem uma análise de diversidade de gênero e nada. E nessa análise da governança, uma das ações que a gente tinha que fazer era observar o conselho da empresa. E aí a identificação que nós tivemos a empresa ela tem um conselho masculino e marinho. Não me refiro à cor, não estou me referindo à cor. E era isso, porque era masculino e familiar, né? Totalmente familiar. Então, quando a gente observa esse tipo de conselho, não que a empresa não vá se atualizar, não vá se modernizar, mas a gente já sabe que quando você tem as outras participações de diversidades, você consegue resultados muito melhores. Né? Então, essa reflexão é muito importante. E se você também tem esse tipo de conselho e esse tipo de diretoria,
né, com esses perfis, a diretoria já não era um perfil tão assim, era já um pouco mais diverso. Mas quando você tem isso, a permeabilidade, né, é mais difícil. Então, se a gente tem uma diretoria totalmente branca, totalmente masculina, é muito mais difícil para a gente permear. É o antigo e, infelizmente, ainda atual teto de vidro, muitas vezes. Então, é esse rompimento que já começa a acontecer em alguns lugares, né, que a gente precisa observar. Então, a ideia é chamar atenção para isso. É claro que, mais uma vez, assim como o restante dos dados, teve melhorias nos números, mas ainda não é o suficiente, né? Ainda é recente, né? A gente viu que a criação foi em 2021. A ideia de falar sobre os impactos positivos da presença, das presenças femininas, principalmente, né? E o lançamento do programa das mentorias. Tá? Então, é interessante essa análise, porque muitas vezes a gente foca bastante no estudo formal e no crescimento formal, profissional formal, e a gente vai deixando um pouco de lado essa construção dessa força que a gente tem, né, e que a gente precisa ter para poder brigar por novos cargos e por crescimento nas empresas e atuação em gestão e trazendo outras mulheres junto. E não só outras mulheres, mas uma coisa também, e aí é feeling, é percepção, ainda não tem dado efetivo, é que quando você aumenta, em geral, com mulheres, a tendência é você ampliar para as demais diversidades. Né? Então, diversidade de raça, PCDs, LGBTQIA+, etarismo, que é algo que... Esse é o mais difícil para discutir nas empresas, por incrível que pareça. Né? Não é o mais simples, mesmo a diretoria falando, não, mas... Né? Enfim, tem algumas discussões a respeito. E aí, para encerrar a minha fala, eu queria fazer um comentário que eu estava conversando com a Norma. Nós somos professoras na mesma instituição, e foi até curioso a Marilane passar o gráfico das mulheres economistas, porque uma coisa que a gente tem identificado é que, ao longo dos anos, tem se reduzido o número de estudantes meninas em sala de aula de economia, a ponto da gente já ter turmas 100% masculinas. A professora Norma tem uma turma, eu já tive turma 100% masculina, e não era nenhuma turma especial, nada, era uma turma regular. Né? E a redução desses números. Então, por exemplo, a minha turma de ontem tinham 26 estudantes na sala. Dos 26, 2 mulheres. Né? Então, é uma percepção, e é até algo que a gente estava discutindo para elaborar uma pesquisa e tentar entender o que está afastando as mulheres da economia. E aí uma resposta um pouco óbvia que a gente acaba escutando é: mas afasta porque a economia tem um viés mais matemático e as mulheres não são tanto de exatas. Não é verdade isso, porque a gente observa, justificando na mesma linha de raciocínio, para não precisa nem aprofundar, para ser tão superficial quanto a resposta, é só olhar os cursos de engenharia. A gente tem um crescimento na participação de mulheres em cursos de engenharia. Engenharia de produção é praticamente metade. Né? Outras engenharias ainda não é metade, mas está crescendo. Né? Então, você tem um crescimento. Então, não é uma resposta tão simples quanto é porque meninos são de exatas e meninas são de humanas. Não, não é isso. Né? Então, a gente precisa, na verdade, hoje, para a nossa profissão de economistas, e ainda mais com essa abertura do Corecon, com esse conselho feminino aqui, e trazendo mais pautas, a gente precisa identificar o que está afastando as nossas estudantes do curso de economia, né? E o que a gente pode fazer para voltar a atrair mais mulheres. Porque é fundamental até para áreas de estudos que a gente vê que a participação maior é feminina. Tá? Então, é assim que eu finalizo fazendo esse recorte para a indústria e agradeço mais uma vez pela presença de vocês e pelo convite de estar aqui. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Edilene. Eu não sou economista,
mas eu queria contar uma coisa para vocês, que minha primeira faculdade foi de economia, eu fiz 1 ano de economia, e aí vi que não era para mim. A Renata comentou que meninas não são de exatas, mas eu desisti exatamente por isso. Porque no primeiro ano de economia eu tomei tanto zero na minha vida, na área de exatas, que eu falei, realmente não é. E aí eu fui cursar a área de publicidade. Até o presidente, quando foi apresentar, ele falou, aqui fica o pessoal de publicidade, o pessoal que é mais alegre. Mas não foi por isso, não, que eu fui fazer publicidade. Eu fui fazer publicidade por outras razões. Atuei 20 anos no mercado de publicidade. Em 2011, eu resolvi montar o meu próprio negócio. Como muito bem comentado pelas palestrantes anteriores, eu fui ser empresária solo, porque eu tinha me tornado mãe solo. E como publicitária eu viajava muito, eu tinha um trabalho muito fora de casa, eu tinha 2 filhos pequenos e eu queria ficar mais próxima dos meus filhos. Tinha acabado de terminar um casamento de 20 anos, tinha que cuidar dessas 2 crianças, eu resolvi montar o meu negócio do lado de casa, que é a 3 quilômetros, onde eu, na ilusão de que eu teria mais tempo para passar com eles, eu poderia conciliar ali o trabalho como empreendedora e como mãe e como empresária solo, porque eu comecei sem sócia e continuo sem sócio até hoje, depois de 13 anos. Eu vou passar um pouco para vocês como foi a minha transformação digital. Talvez eu tenha tido um pouco mais de facilidade nessa transição por vir do mercado de comunicação. Só para eu entender, tem alguém aqui que é empreendedor, dono do próprio negócio? Ou pretende nos próximos meses? Ok. A gente passa a ser empreendedor por N motivos, né? Alguns porque estão saindo do mercado de trabalho, porque, como eu, precisava conciliar a vida de mãe, de empresária, mas é muito legal ser empreendedor, então vale a pena. Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa minha transição do mercado de negócios, do mercado publicitário, para me tornar uma publicitária, e hoje o pessoal fala influencer, mas eu acho que não é, não. A transformação digital, ela não é apenas uma opção, mas uma necessidade para empreendedores que desejam se manter relevantes e competitivos. O conhecimento e a adaptação às novas tecnologias são escolhas conscientes que podem definir o sucesso ou o fracasso de um negócio. Eu acho que isso é independente se você é empreendedor ou não. Se você está aí no mercado, você precisa ter esse acesso digital. Bom, gente, parece básico aqui, mas a primeira coisa que eu defini foi o nome da minha empresa. Ela é que ia determinar toda a minha trajetória. Foi um processo difícil, né? Eu, como boa publicitária, fiz ali uma lista de 100 nomes com votações para poder definir. O segundo passo foi o registro de marcas e patentes. Ele é fundamental, porque eu já tive o nome da empresa copiado umas 3 vezes, então isso me garantiu que eu pudesse continuar no mercado. E o domínio, que é o tal www.empóriomanjericão.com.br. Parece bobeira, mas aí eu já estava entrando no mundo digital, porque eu já tinha ali o meu nome no Google e o meu registro de marcas e patentes. Então, o primeiro passo, isso foi antes de eu abrir. Antes de eu abrir a porta, eu já tinha essas informações. Hoje em dia a gente fala muito de Insta, de TikTok, de LinkedIn, mas ainda existem algumas ferramentas para quem quer montar negócio, para quem quer entrar no mundo digital, que elas são muito importantes, que é o tal do site ou landing page, que a gente fala, porque o Google ele é um buscador, é onde a gente pesquisa. Então, se você não tiver ali a sua página registrada com o seu domínio, alguém vai procurar por você e não vai achar. Talvez te ache ali numa rede social, mas é um pouco mais difícil. Quando eu entrei lá, isso em 2011, quando eu montei a loja, já tinha o Facebook. Muita gente acha que o Facebook morreu, não morreu. Ele ainda é um canal muito expressivo para comunicação, porque tem um público ainda muito fiel. Ele é um outro tipo de comunicação, diferente das outras redes sociais. E o Google, que eu não sei se todo mundo conhece o Google Meu Negócio, mas todo mundo que tem um negócio ou é autônomo, é preciso ter essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita do Google, é onde o Google vai achar. Então, se você colocar lá, loja de produtos naturais, perto de mim, ou no endereço que você está, o Google vai mostrar quem está ali na região. Então, é uma ferramenta que é essencial para quem quer montar o próprio negócio, seja ele qual for. Você pode ser prestador de serviço, pode ser economista, pode ser consultor. Você precisa estar no Google Meu Negócio. É ali que as pessoas vão te achar. Em 2003, entraram novas redes.
O meu mercado é um mercado que, quando eu entrei em 2011, eu nadava praticamente sozinha, né? Depois o mercado foi crescendo, assim como acontece com muitos outros segmentos, e vinham outras necessidades. Então, a gente tem que começar a entrar no mundo digital. Não dá para ficar fora. Veio o Insta foi lançado em 2011, mas ele começou muito grande aqui no Brasil em 2013. O Instagram, na época, ele era só foto, né? Hoje, depois que entrou o TikTok, ele passou a ter uma concorrência muito grande de vídeo, Reels, Stories, mas ele era só foto. E não dava para ficar fora, tinha que estar. Então, mais uma rede a gente somou, que foi o Insta. O Insta hoje ele é essencial para marcar presença no universo visual. As pessoas compram visualmente pelo Insta. Amplia o alcance e fortalece a identidade da marca. Não dá para ficar fora do Insta. Blog. Blog é minha paixão, porque eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de dividir conhecimento. E o blog, parece que ele está abandonado, mas para o mundo digital, ele te traz relevância e autoridade. Então, quando você vai buscar lá um assunto, sei lá, todo mundo já buscou, ficou doente de alguma coisa, né? Eu acabei de machucar o meu pé. A primeira coisa que você faz é ali no Google para ter informação. E você vai encontrar ali blogs, sejam eles, no meu caso aqui, de medicina ou de alimentação natural, você vai procurar um blog para entender o que está acontecendo com você. Então, a gente entrou no mundo do blog para falar de alimentação saudável, receitas saudáveis e muita informação. E isso hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos mais de 60 mil acessos ano pelo Google no blog e 90% desse acesso é orgânico. O que significa orgânico? Eu não pago para o Google para mostrar o meu conteúdo, porque eu tenho um conteúdo relevante que eu coloquei lá no Google e as pessoas já buscam por isso. Loja online não dava para ficar fora, e ainda bem que eu montei em 2013 a minha, porque aí depois, quando veio a pandemia, não ia dar tempo de fazer isso, então já estava preparada, porque a loja online ela funciona 24 horas, então a gente precisa ter. E quando a gente fala ali de site e landing page, ela não deixa de ser uma vitrine para vocês que estão começando ou vão ser empreendedores. Então, precisa ter. No meu caso, que é comércio, é indispensável a loja online. Bom, aí vocês perguntam, como você sabe se dá certo? Teste, 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 mensurar. Assim como na área de economia, que vocês mensuram tudo, a gente tem que mensurar. Tem que mensurar o que você posta, qual foi o engajamento, se aquilo deu certo, se aquilo não deu certo, por que não deu certo, faz pergunta, compartilha. E isso é o tempo todo para todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês. Então, a gente precisa mensurar, precisa entender o público, precisa ver o engajamento. Eu falo que é mais ou menos como um noivado. Você vai namorando aquele público, depois você pede ele em namoro, depois você casa com aquele público para ele passar a comprar de você. Mas isso parece que a gente faz, ou quem pelo menos faz profissionalmente, parece que você faz aleatório ali as suas postagens, mas não, a gente olha todos os números e acompanha absolutamente tudo. Eu achei que eu ia fugir da área de números, de economia, né? Mal sabia eu o tanto que eu ia ter que entender sobre números. Bom, aí entra as novas mídias. Quando a gente acha que acabou, que você está lá só no Insta, no blog, vem outros canais e provavelmente virão outros. O YouTube já era antigo, eu não estava no YouTube. Resolvi investir, porque o YouTube é uma ferramenta muito poderosa, principalmente para quem distribui o conteúdo. Pinterest, que a gente procura ali algumas referências de decoração, é uma ferramenta extremamente poderosa. Me leva muito cliente para a loja. E-mail marketing personalizado, não dá para fugir. Mas quem lê e-mail hoje? Lê. A gente tem hoje uma taxa de abertura de 50% dos e-mails disparados, que é bem alto, e uma taxa de clique no link de anúncio, que é de 5%. A média é de 1% a 2%. Mas isso é uma ferramenta que a gente vem trabalhando. E outra, não é e-mail marketing para encher o saco do cliente, para ele comprar, é e-mail marketing com conteúdo. As pessoas, elas compram depois que elas confiam em você. Cashback virou moda na pandemia, a gente também entrou nessa onda. Cashback dá para a gente muito mais do que um retorno para o cliente na loja, mas ele me dá um CRM, ou seja, eu sei quem é meu cliente, eu sei o que ele compra, eu sei qual a frequência que ele compra, eu sei onde ele está, quantas vezes ele volta na loja, eu sei a avaliação dele em relação ao meu atendimento, e aí eu vou personalizar
o conteúdo nas redes sociais, eu vou personalizar o e-mail marketing, eu vou personalizar absolutamente a minha forma de comunicação com esse cliente. O WhatsApp, ele virou uma ferramenta de vendas. Eu não vendo pelo WhatsApp. Por uma questão de estratégia, eu tenho mais de 3 mil produtos, é inviável para mim vender no WhatsApp, mas ele é um canal de comunicação que a gente consegue personalizar através do CRM. SMS ainda funciona, principalmente para vendas. Muita gente acha que aquela mensagenzinha que a gente recebe quando a gente gasta do cartão de crédito, que vem lá, olha, você acabou de fazer uma compra, ela ainda funciona bastante, ela é uma ferramenta muito barata. TikTok está aí, né, para todo mundo. Eu demorei a entrar no TikTok porque eu me negava a fazer dancinha e continuo me negando, gente, eu não faço. Aliás, as minhas redes sociais, para quem me conhece, vocês não vão me ver postando o meu café da manhã, o meu pé quebrado, não tem na minha rede social. Porque eu posto muita coisa, eu apareço muito, mas eu falo sobre o meu negócio. Eu me nego até hoje compartilhar a minha vida pessoal nas redes sociais. Isso é uma questão minha, não estou falando que é certo, nem estou falando que é errado, eu estou falando que funciona também. Você só focar como negócio, como pessoa jurídica e não como pessoa física. Podcast é minha paixão mais recente. Desde o ano passado eu faço 2 podcasts, um sobre empreendedorismo, que eu adoro o assunto, chama Empreendedores à Liga. Nós somos em 12 empreendedores que a gente divide uma bancada para falar de empreendedorismo. E eu tenho um podcast que chama Vida Saudável em Debate, que a gente fala sobre saúde e bem-estar. Somos médicos, nutricionistas, ligados à área de alimentação. E por que o podcast? As redes elas estão muito saturadas. O podcast ele passa a ser uma ferramenta de autoridade, assim como foi o blog há 10 anos atrás. O podcast ele é essa autoridade agora. Porque quem está ali em frente a um podcast não dá para enganar. Ou você sabe ou você não sabe, porque é ao vivo. Então, ele tem trazido muito retorno para a gente como negócio. Eu gosto muito, porque eu estudo muito. Cada vez que a gente vai entrevistar uma pessoa, falar de um determinado assunto, eu preciso estudar muito sobre aquilo, porque óbvio que eu não domino 100% de tudo. Então, tem sido uma boa ferramenta. Quem tiver interesse depois para falar um pouco de podcast, entender o mercado, ou até dar uma entrevista para a gente lá, são 2 segmentos diferentes, aí me procura depois, a gente conversa sobre isso. Comunidades, hoje tem comunidade no Facebook, comunidade no YouTube, comunidade no Insta. A gente está começando a trabalhar essa questão da comunidade, mas é muita ferramenta, mas a gente tem, ali devagarzinho a gente vai trabalhando. E mídia indoor, que eu trabalho muito forte, que é a comunicação na região onde eu estou. Então, a região onde eu estou, os estabelecimentos têm ali a TV, e aí eu coloco a minha propaganda nessa TV para fortalecer o meu público local. Eu estou num bairro, então o público local para mim é muito importante. Aí você deve estar se perguntando como que você dá conta de fazer tudo isso. E, gente, eu faço tudo isso, porque talvez a paixão pela comunicação tenha me dado, eu já falei isso, mais facilidade. Eu uso algumas ferramentas muito interessantes e que servem para todo mundo. O Orkana é uma ferramenta de freelancer na área de comunicação. Então, você vai encontrar redator, designer, alguém para criar o seu logo, alguém para fazer uma postagem. E, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a escrever o blog, eu levava de 4 a 5 horas para escrever uma matéria. Vocês sabem, tem várias professoras aqui, o trabalho que dá para você preparar uma aula. Eu diria que escrever um blog é praticamente preparar uma aula. Então, ia lá, pesquisava, sempre fonte confiável, pegava ali 3, 4 fontes e fazia o resumo. E depois ainda tinha que ver se estava dentro das regras do Google, que a gente chama de SEO. Aí eu descobri o Orkana, que eu só passava as referências que eu já tinha pesquisado, e em 10 dias eles me entregavam lá, um jornalista ou um redator me entregava um post pronto. Já deu uma aliviada, eu já podia descansar no domingo à tarde. Aí veio o ChatGPT, hoje eu faço a mesma coisa e ele me dá em menos de 30 segundos, ele me dá um post. Então, as ferramentas vem Canva, que eu acho que todo mundo conhece, que é uma ferramenta que eu uso muito. Eu uso a versão paga, porque para mim é importante. A MLabs, ela é uma ferramenta de postagem. Ela é uma ferramenta que eu consigo, por exemplo, postar tudo do meu negócio a semana inteira, em todas as redes. Eu consigo postar TikTok, eu consigo postar Insta, Facebook, YouTube, Pinterest, LinkedIn. Eu consigo postar de uma única vez, então eu não preciso entrar nessas 10 redes que vocês viram.
e fazer uma a uma. Ela é uma ferramenta que ela me dá essa facilidade. O CapCut, que é edição de vídeo, que é uma ferramenta muito importante para quem faz conteúdo digital, o ChatGPT, que todo mundo já conhece. A Qiskad, que é o que eu falei que é a minha ferramenta de CRM, que hoje me dá todas as informações que eu preciso para personalizar. O Wix, que é uma ferramenta que eu uso para automatizar e-mail marketing. Cursos, eu faço curso. Eu estou sempre muito bem informada do que está acontecendo no mercado, desde como fazer anúncio no Facebook, no Google, no TikTok. Eu estou sempre muito inteirada. E existe uma coisa muito interessante para quem está no mercado, que chama Biblioteca de Anúncio do Facebook. Pouca gente conhece. Não dá para ter inspiração, fazer tudo isso, ser empresária, ser mãe e ainda ser criativa. Então, aí tem essa biblioteca de anúncios que eu vou lá e eu consigo pesquisar, inclusive, o que o meu concorrente está fazendo. O Facebook me dá como está indo o desempenho desse concorrente e eu consigo me inspirar em vários anúncios que já existem para fazer os meus anúncios. Não que eu copie, mas eu me inspiro. Cansaram de tudo que a gente tem que fazer para ser empresária? Não é fácil, né? Na era da informação, a ignorância é uma escolha. Então, aqui, para quem pretende abrir um negócio, ou para quem pretende aí entrar no mundo digital, não dá para ficar fora da informação. Todas essas redes que eu coloquei para vocês, hoje eu não consigo abandonar nenhuma. E provavelmente vão surgir outras ao longo aí dessa jornada. Pode ser que, assim como o Orkut acabou, o Facebook acabe e eu tenha que abandoná-lo. Mas hoje a gente trabalha todas essas redes. Queria agradecer, aqui estão os meus contatos. O Empório Manjericão é uma loja de produtos naturais, a gente trabalha com alimentação saudável, é um conteúdo muito sério. A gente não faz sensacionalismo, a gente não diz que você emagrece em 5 dias 10 quilos, não tem milagre. Não tem, gente. A gente fala a verdade, então é uma loja que a gente leva muito a sério a questão da saúde. Eu também deixei o meu pessoal, quem quiser falar aí sobre podcast, empreendedorismo, fiquem à vontade, tá bom? Aqui tá, para quem quiser se alimentar de forma mais saudável, é só acessar aqui, vai cair direto no Insta. Do Insta vocês acessam todas as outras redes, ok? Queria agradecer, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui no Corecon, já agradecendo. Quero agradecer primeiramente o convite da Renata, que é da Comissão de Mulheres Economistas daqui, né? Obrigado pelo convite. A Raquel, que também faz parte do coletivo de mulheres da Federação, que é lá de Taubaté, e agradecer aos minhas companheiras que vieram junto comigo aqui, prestigiar e dar mais força para mim estar falando aqui com vocês. E aí, me trouxeram uma tarefa aqui para falar um pouquinho também da minha trajetória, mas vou falar para vocês, pode, por favor. Eu não sou economista, sou metalúrgica, né, da Electrolux, dirigente sindical, né, estou na vice-presidência, mas aqui vou falar um pouquinho para vocês, né, do quadro aqui, que é do Diese, também parceiro e também faz bastante coisa para a gente lá no sindicato e na federação. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Dados do quarto semestre de 2023, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD, do IBGE, revelam que o Brasil contava com 90,6 milhões de mulheres com 14 anos ou mais, das quais 4,8 milhões faziam parte da força de trabalho. Passa aqui um pouquinho. Isso. Aqui a taxa de informalidade, total de 3,5%, negras 41,9%, não negras 32,6%, sem contribuição previdenciária, o total de 36,2%, negras 4,1%, não negras 30,8%. Afazeres domésticos. Em 2022, mulheres dedicaram mais de 925 horas aos afazeres domésticos, cerca de 354 horas, que são 15 dias, a mais do que os homens. Acesso à creche,
Filhos até 3 anos, nenhum filho na creche, 41,4%. Todos os filhos na creche, 64,8%. Em 2022, a proporção de mulheres que conseguiam trabalhar era 23 pontos percentuais maior entre as que tinham todos os filhos na creche. E aí passa para mim só o outro slide. Isso, por favor. É o PDF aqui. Que esse é o boletim metalúrgico que é da federação, que aí vai falar do ramo metalúrgico. Tá bem? Mas aí eu vou falar aqui, ó, no Brasil, em média, as metalúrgicas são 19%. Aqui, 19%. No estado de São Paulo, as metalúrgicas são em média, pode subir, são em média 16,9%. É isso? Certo. 16,9%. Sobe mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Aí. A diferença salarial considerando a média de todas as ocupações e segmentos entre homens e mulheres do setor metalúrgico na base FENCUT, diminuiu ao longo de 10 anos. No ano de 2021, comparando ao ano de 2020, essa diferença cresceu e as mulheres metalúrgicas ganhavam, em média, 25,1% a menos que os homens. 4.971 como mostra o gráfico. A gente vai deixar esses dados aí para vocês, tá? E aí eu venho falar um pouquinho do nosso trabalho lá nas metalúrgicas, né? Eu vou falar um pouquinho da federação. A federação tem, em média, 200 mil trabalhadores e trabalhadoras, e 16,6% são mulheres. A federação, ela abrange 13 sindicatos que compõem esses 200 mil. Dentro desses 13 sindicatos, nós temos diretoras que compõem um coletivo de mulheres, da qual eu sou secretária e coordeno. E essas mulheres pensam junto para fazer também as negociações coletivas, onde sai a convenção coletiva de trabalho, onde tem cláusulas inerentes às mulheres. E é de extrema importância. A convenção coletiva para a gente, ela abrange os homens e as mulheres pensando juntos. Isso é muito importante, né? Um lugar de instância para as mulheres. Aí, quando eu venho lá para o nosso sindicato, que é de São Carlos, que é metalúrgico, que é um ramo, a maioria masculino, as mulheres hoje são, dentro do sindicato, temos 8 mulheres. Na base de onde eu trabalho, são 6. Então, a dificuldade de trazer mulheres para o sindicato é muito grande, mas é de extrema importância. Então, quando as mulheres começaram a entrar no sindicato, foi aonde também tem discussão na mesa de negociação das empresas. Então, aonde a gente consegue que busque mais contratação de mulheres, né? Espaço para as mulheres também na direção, na gestão de gerência da planta, que geralmente é homem, branco, né? Também nas coordenações, a gente busca que tenha isso também, e é de extrema importância. E aí fala-se de assédio. Se as mulheres estão em postos de liderança, elas também podem dizer o que é aquele tipo de assédio, mostrar para os companheiros e também para algumas companheiras que também não têm a mesma visão, não têm a mesma informação que a gente, que aquela situação é um tipo de assédio. Acho que eu vou citar um só para vocês identificarem. Então, houve uma pessoa, um gerente ou um coordenador, que ele ia sempre lá conversar com aquela moça no posto de trabalho dela, expondo, né, ela. E aí todos que estavam, a maioria que estavam ao redor, falavam que ela estava dando bola para ele. E aí nós olhamos, ficamos sabendo dessa situação, falamos, não, fomos para o RH, falamos, olha, essa mulher está sendo exposta. Ela não sai do posto de trabalho para fazer nenhuma gracinha com ninguém. Ela vem para trabalhar e precisa ser respeitada. Aí foi aonde teve discussão, levaram todas essas lideranças e fizeram uma conversa e parou essa situação.
né? E é de extrema importância as mulheres estarem em espaço de decisões, estarem em espaço de política, estarem em espaço de onde ela quiser, que é de extrema importância que onde a mulher está, ela movimenta. Se ela movimenta, ela é a maioria da população, então ela transforma a sociedade, né? Então é de extrema importância. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para vocês, que é complicado a gente chegar aqui na frente e ainda tem a internet aí para deixar a gente um pouquinho mais inibida, né? Mas eu não sou muito inibida, não. Eu falo também, mas mas a gente procura não esquecer, porque a mulher sempre está se policiando para fazer o correto, né? Sempre o certo. Às vezes a outra pessoa falou, ela não quer repetir porque aquele outro falou. Não, mas a gente tem que repetir também, para a gente se ouvir, para a gente reproduzir e saber falar para todo mundo que a gente também sabe, né? Só não estamos falando, mas a gente sabe. A gente sabe o que está acontecendo. Então, é importante. Então, aí a gente vai para a federação de novo. Aí tem um coletivo de mulheres, aí cita, olha, aqui está acontecendo isso, aqui está acontecendo aquilo, né? A direção talvez não escuta o que a gente está dizendo, fala, vamos fazer diferente, vamos buscar que escute, vamos trazer mais mulheres, né? Tentar buscar que eles também entendam a nossa dificuldade. Aí eu cito também da questão das promotoras legais populares. É um curso muito importante para nós, mulheres, de fortalecimento e entendimento de ser mulher nessa sociedade que nós estamos. Promotora legal, para quem não sabe, são mulheres que orientam outras mulheres em situação de violência, né? E também em várias outras, que nem o PROCON, vários direitos, isso é muito importante, e a troca, né, de informação, e esse curso é só para as mulheres. Aí as mulheres podem, sim, se manifestar, falar os problemas e se identificar com a outra, e isso sair totalmente fortalecida e ajudar outras mulheres, e a gente usa isso bastante no ramo metalúrgico. Temos, em média, acho que 4, 6, 8 mulheres nas direções dos sindicatos que compõem o coletivo de mulheres promotoras legais populares. Sorocaba tem, São Carlos tem, Itu tem. Então, está se ramificando. Isso é muito importante que as mulheres façam realmente esse curso. Tem cláusulas sociais que são muito difíceis da gente negociar também nas convenções coletivas, e tem vários grupos patronais. E é de extrema importância as mulheres estarem nas mesas de negociações para fazer o contraponto, porque a bancada patronal, na maioria das vezes, são homens brancos, e aí trazem secretárias ou alguma advogada, mas para fazer o contraponto contra nós. Mas elas, a gente sabe o quanto é difícil delas estarem lá, sabendo que eles estão fazendo um debate contra elas mesmas. Mas elas têm que manter aquela postura porque é o emprego delas. Só que nós não estamos nesse patamar como elas estão. Então, nós estamos lá fazendo a luta para os trabalhadores metalúrgicos e também para quem está lá na mesa, sabendo que aquele sindicato que está defendendo a categoria realmente está fazendo o seu papel, e as mulheres estão lá fazendo o contraponto, que é de extrema importância. E eles fazem piadinha, né, quando nós estamos lá. Eles procuram fazer uma piadinha para que deixe desconcentrado, ou fazer os próprios companheiros, porque às vezes também não entende que aquilo lá é uma piadinha machista, uma piadinha que constrange a gente. Nós estamos lá para fazer o contraponto. Nós tivemos uma mesa de negociação que nós tivemos que fazer a intervenção, e foi muito bom, porque não foi só de mulheres, nós fizemos a intervenção da questão racial, que ele questionou a questão racial, falei assim, você não pode diminuir a dor do outro, não pode diminuir a dor de uma outra raça que você nunca passou. Então, é de extrema importância. E também a questão das mulheres negras. Eu peço licença para falar um pouquinho das mulheres negras, tá? Porque eu sei que tem mulheres negras aqui, que é de extrema importância, as mulheres negras, que são as que mais sofrem, são as que mais são mandadas embora, são as que têm o salário menor, mas nós, mulheres brancas, temos que dar espaço para as mulheres negras fazerem o debate. Se está difícil, se junte, para que a gente possa realmente combater
tanto a violência doméstica, tanto o racismo, o machismo juntas, para que mais companheiros possam vir junto nessa luta, né? Então, precisamos esclarecer que nós não somos contra os homens, nós somos a favor da igualdade de direitos e que eles venham junto, porque nós somos seres humanos e queremos o espaço que é nos devido e que foi tirado há muito tempo e que devemos fazer a nossa parte. E aí, eu deixo uma frase, eu não sei se já passou meu tempo, não marquei. Você marcou, meu bem? Você marcou, Denise? Está perfeito? Então, eu vou fazer uma frase, vou falar uma frase assim, que a gente gosta muito de fazer, agora eu não me lembro o nome da autora, mas quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Isso está bem claro. De tudo que as palestrantes que passaram aqui falaram do que as mulheres ainda têm um salário menor, mas nós avançamos muito. Então, quer dizer que não atingimos homens. Nós não estamos brigando com vocês, nós queremos vocês junto com a gente para fazer essa luta de contraponto contra o capitalismo que vem para nos destruir, para nos tirar todo o direito. Então, quando a mulher avança, de novo, quando a mulher avança, é isso aí. Obrigado, parabéns a todos nós que estamos aqui hoje e obrigado a todos que estão nos assistindo. Momento de perguntas, a gente vai levando o microfone, se alguém quiser fazer qualquer comentário, enfim, comentar. Presidente, vem para cá, Pedro, por favor, senta aqui na frente. Não? Só uma frase? O que eu queria lembrar, partindo inclusive do que a Célis falou, como aqui só eu tenho mais de 46 anos, e isso ocorreu há 46 anos, eu quero lembrar o seguinte: o Brasil começou a mudar em plena ditadura por causa de um movimento chamado Movimento contra a Carestia, que foi o movimento das mulheres dos clubes de mães da Zona Sul, da Vila Remo. Os 800 clubes de mães daquela região começaram a fazer o movimento e as mulheres, por uma gestão muito prática, a questão da inflação. Carestia significa inflação. E era isso que elas lutavam. Isso foi firme, até que muita coisa no Brasil mudou a partir daquele movimento. Não adiantou guerrilha, não sou contra guerrilheiro, não, está dentro lá do né? Mas não resolveu. Quem resolveu foram as mulheres na rua, no movimento contra a carestia. Só foi isso que eu quero lembrar, 1978. Bom, boa noite, eu sou Renata Belzunce, sou delegada regional do Vale do Paraíba, do Corecon. Em primeiro lugar, agradecer a vocês por todas as apresentações, acho que a gente conseguiu ter diferentes visões, a gente conseguiu abarcar muitas posições, uma mesa muito representativa das mulheres, né? Claro que sempre dá para ser mais representativo, mas acho que a gente está melhorando, está alcançando, estamos fazendo lição de casa. O que eu queria dialogar com vocês é o seguinte, eu estou no GES há 17 anos, e há 17 anos a gente faz a mesma divulgação do 8 de março, e desse ponto de vista do que a gente analisa, que são as diferenças salariais, a participação no mercado de trabalho, o que eu observo é que se move muito devagar. É muito devagar. E há um descolamento, às vezes, com uma sensação do que está acontecendo em outros campos da sociedade. Você tem, por exemplo, um telejornal, hoje, raramente tem só um homem apresentando. Eu não sei qual é a diferença salarial que tem na bancada, se tem um homem e uma mulher, porque não está escrito ali. Mas eu me lembro muito bem que quando a Fátima Bernardes apresentava com o então marido, né? Ela falava assim, pô, a gente vai lutar até a Fátima ganhar a mesma coisa que o William. No final das contas, ela saiu e passou a ganhar bem mais que ele. Mas tem essa sensação de que nos costumes, pelo menos uma parcela, acho que é muito delicado generalizar, porque eu estou falando do ponto de vista de mulher, urbana, não estou falando do ponto de vista de uma mulher que está na área rural, ou que está, enfim. Eu estou falando um pouco dessa localização. Então, a gente tem um sentimento de que uma certa representatividade, de que uma certa conquista, certos passos foram dados. Mas ali, no pão, queijo, onde a gente vai decidir quem vai ganhar pão, quem vai ganhar queijo, se alguém vai ganhar um dos dois ou alguém vai ficar sem os dois, essa estrutura se move muito devagar.
Então, a minha sensação, às vezes, não dialoga com esses dados. Então, como é que a gente queria... Eu tenho algumas ideias, mas queria saber de vocês, como é que vocês olham esse quadro? Eu não estou na área de vocês de economia, mas eu vejo, às vezes, as mulheres pouco envolvidas nisso. Não sei se é medo, se é receio, se é falta de conhecimento, falta de informação, falta de apoio. Mas eu vejo no meu segmento, que é empreendedorismo, as mulheres, acho que eu não sei se foi a Renata, alguém comentou sobre a sensação de... a questão de você ser uma impostora. Eu acho que as mulheres ainda têm muito disso. Quando elas avançam, elas se sentem impostoras. Então, eu acho que existe um trabalho na sociedade, mas às vezes eu vejo, pelo menos na minha área, muita mulher esperando que alguém faça por ela, quando na verdade ela tem que vestir a camisa e ir atrás. Acho que é uma luta que, se a gente não tomar frente, os homens não vão fazer isso pela gente. Já melhorou muito, já avançou muito, mas eu acho que ainda precisa de muito mais envolvimento das mulheres para isso acontecer. Afinal, o interesse é 100% nosso. Onde é que está a Renata? Eu perdi ali atrás. Renata. Eu acho que a gente tem um movimento feminista muito potente no Brasil, não tem dúvida nenhuma. Talvez um dos maiores, mais potentes do mundo. Mas a gente se depara cotidianamente com uma pressão de que o que interessa é o indivíduo e não o coletivo, né? Então, o neoliberalismo é isso, né? Primeiro que ele transforma tudo em mercadoria. Se uma mulher negra, por exemplo, sofre uma pressão e é hostilizada num shopping, ao invés de você denunciar, mostrar discriminação, vai lá alguém da publicidade e transforma ela numa mercadoria para vender algum produto. Então, isso é um desafio muito grande que a gente tem todo o tempo que mostrar que a luta é coletiva e não é individual. Eu acho que a gente tem feito um esforço muito grande nas últimas décadas. A Renata é de uma entidade do Diese que tem muita tradição, né, na defesa dos direitos da classe trabalhadora, de uma forma geral, por meio das negociações coletivas, das normas. Acho que a gente tem avanços importantes do ponto de vista legislativo, políticas nacionais, ampliando as políticas públicas, mas nos deparamos com coisas muito concretas, né? Por exemplo, no caso dos direitos, ampliar os direitos para as mulheres. Nós estamos sob uma égide de uma política de austeridade, por exemplo, fiscal, que até bem pouco tempo impedia que você pudesse ampliar gastos de saúde, educação, etc. Quer dizer, não tem como mudar a vida das pessoas, a vida principalmente das mulheres mais pobres, se não fizer política pública, se não tiver educação, saúde universal. Então, esse é um dilema cotidiano com o qual que se enfrenta, que fica muito mais difícil, né? E do ponto de vista da profissão, do mercado de trabalho, do acesso, enfim, tem a pressão cotidiana, é a discriminação, é o medo de perder emprego. O espaço do trabalho, nas últimas décadas, se transformou num espaço, às vezes, muito hostil. Relações de hierarquia. Nunca se teve tanta denúncia de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Tanto que a juventude hoje... ela fala em empreendedorismo porque ela quer fugir das relações de hierarquia, de subordinação e de um ambiente de trabalho ostensivo e que machuca as pessoas, né? Que humilha as pessoas, que humilha mulheres, que humilha pessoas negras, que humilha pessoas LGBTQIA+, que humilha as pessoas que estão acima da faixa etária que é considerada padrão, porque o mercado de trabalho é assim, gente. Não contrata jovem porque não tem experiência. Não contrata pessoas com mais de 40 anos porque já estão defasadas no mercado de trabalho. Sobra o quê, gente? Sobra uma faixa de 25 a 35 anos. Quem está nessa faixa
tem mercado de trabalho. Quem não está sofrendo discriminação. Ao mesmo tempo, você tem legislações que alteraram, por exemplo, o período do acesso à Previdência, ampliou o tempo de contribuição, só que depois as mulheres vão ter que se aposentar com 65 anos e 35 anos de contribuição previdenciária, e aos 50 anos, se perder o emprego, não consegue mais trabalhar, e ela tem que ainda contribuir 15 anos para poder garantir a previdência. Então, é uma sociedade marcada por muitas desigualdades, por muitos marcadores sociais. Então, por isso que é muito complexo, às vezes, a gente falar só de um aspecto, né? Mas estamos no caminho certo, né? Eu quero ser positiva e deixar também de certa forma, uma ideia de que é possível transformar isso, sim. Tá? A Renata perguntou para todas, né? Então é importante falar, né? Então a companheira que me antecedeu, gostei muito da sua fala, realmente ter mais política pública, principalmente política pública para as mulheres, e não é o tempo que a gente quer ainda. Nós queremos mais direito, mais avanço, e nós estamos aumentando, sim, mulheres de referência. Nós estamos aqui, né? Nós fizemos um plenário de mulheres empoderadas, então nós estamos evoluindo, não da maneira que a gente queremos, que foi retirado de vários direitos nossos, mas nós vamos conseguir. Então, penso mais positivo, né? Sei da condição que ainda é muito difícil, mas sei que as mulheres têm potencial para avançar muito mais. E aí, para fechar, eu acho que você falou uma coisa muito interessante na sua fala, quando você fala, tudo bem que eu falo do meu lugar de mulher urbana e tudo mais. E até, obviamente, juntando todas as falas, o que a gente precisa observar muito o Brasil é um país profundamente desigual. Profundamente. E aí foi muito curiosa a sua apresentação, quando você fala do digital, da participação, de tem que estar no digital e etc. A gente vive num país onde aproximadamente 45% das pessoas que acessam a internet pelo celular. E é um celular, em geral, pré-pago. Então, a gente ouve as pessoas dizerem, você pode aprender qualquer coisa no YouTube, etc. Você pode, desde que você tenha o acesso. Então, nós estamos aqui num público que é um público muito rico se comparado à maior parte da população. Então, muito provavelmente, essa nossa participação vai alcançar muito pouco dessas pessoas que precisariam ser alcançadas, até para que houvesse uma reflexão a respeito do que está sendo dito e da própria cobrança dessas políticas públicas. Então, quando a gente fala cobrança de políticas públicas para as mulheres, para a própria economia do cuidado, isso é fundamental, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que pedir internet para todo mundo. A gente também tem que pedir acesso de qualidade para todo mundo. Porque aí, e ainda mais numa sociedade de transição que nós estamos agora, com inteligência artificial, com toda essa mudança no perfil das empresas, de indústria, etc., quanto mais excluído nós estivermos do digital, pior vai ser no futuro. Então, sim, temos o dado positivo de ter um crescimento, de ter uma maior participação das mulheres e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, temos um dado preocupante onde essa situação, principalmente das mudanças tecnológicas, pode aumentar ainda mais essa desigualdade. Então, além, obviamente, da gente buscar esse social, a gente tem que fazer exigências de infraestrutura, né, para que a gente tenha uma garantia básica. Porque hoje a internet é algo básico, né? Já não é mais algo exclusivo, né? É como uma luz elétrica, praticamente. Então, precisa ter trabalho. Os governos colocam isso nos PPAs, o próprio programa Novo PAC tem programas para aumentar principalmente o acesso à internet nas escolas, né? E tudo mais. E um outro fator que a gente observa
E a gente, eu falo de um ponto de vista de economista, e aí não de indústria, falando do meu lado de pesquisadora, é que a gente tem, olhando as políticas públicas que a gente tem, que muitas vezes não são suficientes em termos de quantidade ou de qualidade, mas ainda assim nós temos, a gente vê muito poucas políticas públicas para o conceito de educação continuada, que é o long life learning, né? Então, assim, ok, legal, a gente tem que ter as crianças na escola, tem que melhorar a qualidade de ensino fundamental, ensino médio, isso é essencial, indiscutível. Mas e as pessoas que já estão no mercado de trabalho há um tempo, para não serem consideradas defasadas, isso precisa de aprendizado, precisa de desenvolvimento. E aí você vê muito pouca política pública para essa população que precisa e que eventualmente não pode pagar um curso e etc., para que essas pessoas continuem num aprendizado. Então, é o que a Séries falou. Temos evoluído, mas ainda falta muito. Então, assim, tem cada ponto que a gente puxar aqui, cada fio que a gente puxar, tem um grau enorme de profundidade. Não vou saber falar tão bem quanto vocês, mas vou tentar. Meu nome é Juliana, eu sou estudante de economia na Universidade Unip. E, na verdade, o que eu tinha para falar não é nenhuma pergunta, né? É só um ponto que eu queria colocar sobre o que foi dito aqui hoje. Eu acho muito importante colocar essa questão das mulheres, mas eu acredito que um dos pilares importantes para a gente poder romper essa questão, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal, nós, sei lá, acabarmos com um pouquinho da nossa comparação que nós fazemos entre nós mesmos, mulheres, né? Muitas vezes eu vou dar exemplos no meu caso, né? A gente acaba se comparando com a outra, né? A gente acaba falando da outra ou colocando, não sei se isso tem a ver com algo cultural, tá? Desde muito tempo, né? Mas eu acho que isso é uma barreira que deveria ser quebrada, porque nós somos importantes, né? E nós deveríamos nos ajudar, né? Talvez mudar um pouco esse olhar ou esse conceito que a gente tem que a outra mulher é melhor do que a outra, ou que a outra sabe mais que a outra. Não. Talvez a gente pudesse estender a mão para ela, o que eu não sei, você me ajuda, e vice-versa, né? Então, eu queria colocar esse ponto, né? Qual que é a visão que você tem de você mesmo, né? Você, mulher, na frente de qualquer problema ou na frente da sua vida mesmo, né? O que a gente pensa sobre nós reflete muito do que o outro vai ver lá na frente, né? Vocês colocaram muito a questão do trabalho. Eu acho muito importante, porque eu passei por situações assim também no meu trabalho, né? Já trabalhei com gestores, né? E foi uma questão de posicionamento que eu precisei mudar e que isso foi aceito por ele também, né? Hoje nós somos muito amigos, né? Grandes amigos, e eu acho muito importante, porque no começo foi um pouco retraído, mas eu precisei me posicionar, eu precisei saber o que eu falava, o que, né, conversar com ele, e a partir disso, né, eu sabendo quem eu sou, eu pude mostrar isso para ele. Eu acho que foi uma visão que ele também pôde ver, né, mudar um pouco esse olhar. E é isso que eu queria falar para vocês, né? A gente tem que olhar para nós e saber que nós mulheres somos sim importantes, somos valiosas, né? Que somos assim algo inestimável, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Boa noite, meu nome é Kelly, eu sou metalúrgica da cidade de São Carlos, minha companheira Séries, Renata do Jazz, que eu conheço já há um tempo. Mas a pergunta acho que vai ser direcionada a você, Renata, da indústria, porque você trouxe aqui um pouco da fala digital e o que a gente discute muito no ramo metalúrgico, que é a transformação que a gente está vendo nas empresas, né, a transformação digital, e aí o metalúrgico, acho que não só o metalúrgico, outras categorias também, já está falando sobre transição justa. Aí o que você tem de informação da indústria quando esses maquinários vêm tirando postos de trabalho, e a gente vai ver que muito mais companheiras
estarão desempregadas, como que faz essa transição para que elas possam se atualizar e continuar no mercado de trabalho, sabendo que vai ser... Quando a gente pega uma máquina que tem 10 funções, e aí acaba tendo uma, o que acontece com essas 9 pessoas que estavam ali naquela posição? Então, não sei se você tem essa informação, mas é uma coisa que está aí, acho que na pauta do dia. Obrigada. Kelly, você me colocou numa situação, vou te dizer, viu? Não, tá certíssimo. Assim, a gente... Aí eu não estou falando em nome da federação, tá? Estou falando em nome, de novo, de estudos e de pesquisas e tudo mais. Até porque eu não tenho essa participação, porque não é a minha área especificamente. Mas, assim, essa transição especificamente, ela é uma transição mais desafiadora comparativamente às outras, porque as outras transformações elas eram muito direcionadas a aquelas atividades de baixa qualificação. E essa não. Essa está pegando justamente a transformação de pessoas de média e alta qualificação. E esse é o desafio. E aí eu vou te dizer, esse desafio não é um desafio que está sendo discutido apenas na indústria, isso é mundial, porque existe isso estava muito sendo discutido mais fortemente, talvez a Marilane tenha até mais informações, mais fortemente ali 2017, 2018, principalmente na Europa. Depois veio pandemia e aí as referências mudaram bastante, mas justamente como será feita essa transição da população, dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque é esse o grande desafio. Daí é onde se começa a discutir novamente a renda básica universal. Até esses dias saiu a notícia de que o próprio Elon Musk chegou a mencionar isso em alguma entrevista, porque, pelo menos por enquanto, não se tem essa resposta. E aí infelizmente não é só no Brasil, né, mas isso é em termos gerais. O que a gente já sabe de experiências das outras transições, a gente sabe que há criação de novos postos de trabalho, que há desenvolvimento de novos trabalhos para incorporar essa tecnologia. E aí é onde entra, tá, mas vai incorporar todo mundo? Não vai incorporar todo mundo? Já se tem discussões a respeito de populações useless, que é um termo péssimo, ou o aprofundamento dos nem-nem, né, que aí são as pessoas que nem estudam e nem trabalham, que também é um desafio. Então, essa é uma discussão que está sendo feita em geral no mundo inteiro e ainda não se tem essa resposta. Por isso que devemos chamar a atenção justamente para o Long Life Learning, que é o aprendizado contínuo, né? Que é isso. Então, ok, vai ter isso, a gente ainda não sabe a resposta correta, não sabe qual vai ser o caminho mais correto, o direcionamento mais correto, mas a gente sabe que vai precisar qualificar, treinar pessoas. E aí, como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser esse direcionamento? Então, tem inclusive discussões que os trabalhos, as escolas técnicas não serem, e aí é muito incipiente, mas assim, não terem, entre aspas, exclusivamente o ensino médio. Você também abrir parte disso para uma população fazer especialização nessa linha, nesse sentido. Então, as discussões estão indo muito mais para esse caminho, como gerar políticas de renda e gerar políticas de qualificação das pessoas, para a transição mesmo, né? Agora, essa resposta específica à sua pergunta, aí eu já não tenho como te responder, porque não tem essa resposta. E aí, só fazendo um complemento para a Juliana. Juliana, você falou muito bem, né? Você falou muito bem. E eu acho que mais do que a comparação, né, é algo que já tem sido identificado muitas vezes, e isso por várias professoras, principalmente da área de psicologia, e aí saindo um pouco mais, é a competição.
né? Então, é enfraquecer um pouco essa competição, e é isso que vai mudar, que isso que eu acho que vira muito a chave, né? Então, eu acho que é mais nessa linha. A resposta você sabe. Na verdade, você fez uma pergunta porque você sabe muito bem onde é que essa discussão está conduzindo, né? A gente tem, de fato, uma mudança importante a partir, inclusive, da pandemia, com toda a discussão, inclusive, das cadeias globais, né? Você tem um processo de internalização de vários processos das cadeias a partir dos países desenvolvidos, por conta justamente do problema da oferta, né, de insumos. O que uma crise, qualquer crise pandêmica, na verdade, ela exacerbou, né, o que são os limites de um processo de desverticalização e com formação de cadeias globais. A gente chama de produção, né? Mas na literatura se fala muito de cadeias globais de valor. Você tem um desmonte, né? Por causa da Alemanha, vários setores voltam, né? Inclusive, conversando com um jovem brasileiro que está na Alemanha fazendo física quântica, trabalhando, e ele comentava, inclusive, isso. Ele falou: é impressionante como a Alemanha perdeu espaço do ponto de vista das mudanças na tecnologia. Está perdendo, por um lado, para os países orientais, para a China, basicamente, e para os Estados Unidos, completamente defasada. E aí atribui muito a uma certa... um problema do ponto de vista, ele falou, nem é do resultado, é de processo. O processo é muito complexo lá, de maneira que tu não consegue concluir, inclusive, os investimentos tecnológicos. No Brasil, eu acho que a Renata deve saber isso também quanto nós, vem de forma muito mais lenta, né? Você não vai introduzir a tecnologia na mesma velocidade, na mesma intensidade que, obviamente, tem operado nos outros países, mas o que a gente tem, na verdade, eu acho que o nosso papel, que a gente precisa provocar, o poder público, a iniciativa privada, pesquisa, é para que serve essa nova tecnologia. Ela tem que estar a serviço da sociedade, tem que estar a serviço do bem-estar da humanidade, né, das pessoas. Ela tem que ser utilizada desse ponto de vista. E mais, tem que, junto com isso, vem toda uma discussão em relação à redução da jornada de trabalho. Quais são os empregos que vão ser gerados, em que áreas, né, elas vão ser geradas, das investimentos em qualificação, capacitação, o quanto nós vamos dominar a produção da ciência, né? E, por exemplo, é o caso da indústria farmacêutica, né? Nós importamos 90%, 85%, 90% dos insumos, dos fármacos. A indústria farmacêutica no Brasil basicamente é para misturar o fármaco com a farinha, que é o princípio ativo, e comercializar. E nós exportamos apenas 4% e consumimos internamente 95% da indústria. Tem que internalizar essa tecnologia. Mas como é que você internaliza essa tecnologia? Não é um processo fácil. A gente espera que agora, com o anúncio dessa nova política industrial, isso possa nos dar um caminho. Mas isso não foi feito no período anterior, muito pelo contrário, né? A gente perdeu, né, muita capacidade. Então, as respostas ainda estão para ser construídas. Agora, o movimento sindical tem um papel fundamental nesse debate. E vocês da FEM, mais do que qualquer outra categoria profissional, né? A Vânia, e depois a gente encerra, tá bom? Rapidinho, só para falar um pouquinho dessa transição. Eu fui bancária. Então, quando eu trabalhava, cada agência tinha 330 funcionários. Hoje, tem 10, tem 5. Diminuíram os espaços, aumentou a área digital. Então, tivemos que nos reinventar. Eu, por exemplo, fui para a área da perícia, né, que trabalha diretamente com a parte de contratos bancários e tudo, né? Então, a gente vai procurar outros meios para a gente poder se desenvolver também,
né? Como muitas vezes aqui o Corecon ele acolhe de certa forma, assim, por causa do comitê de peritos. Então você vê que todos eles estavam no mercado de trabalho e tiveram que alterar as suas atividades para se adequar à nova estrutura. Obrigada. Bom, 8h30. Perfeito, né?